Eu recebo muito pedido para dar conselhos, né? Não sei se é conselhos ou dica sobre o casamento. Lembrando, gente, que eu não tenho uma vida perfeita, a relação ela não é perfeita, a relação ela tem altos e baixos, mas a gente tem uma experiência, porque afinal de contas, eu e meu marido, nós andamos desde os 20 anos de idade e hoje a gente tem 50 anos e passamos por diversas coisas, né? Diversas fases dessa relação. E aqui eu não sou detentora de nenhuma verdade, a única verdade que existe é a verdade de Cristo Jesus. Mas tem dicas que a gente pode trazer, né? E se aquilo que fazer sentido para você, você acolhe também o que não fizer sentido, tá tudo certo. Vamos lá. A primeira dica: o casamento não sobrevive só de amor, gente. Ele sobrevive de maturidade. Essa é uma grande questão. Enquanto você, mulher, e você, homem, não entender essa maturidade que precisa dentro de um relacionamento, vai haver muitos conflitos. Eu sei porque já passei por isso. Vamos lá. Você não casa para ser feliz, você casa para crescer. Essa também é uma dura realidade, né? Quando a gente é novo, a gente tem aquela ilusão, né? E deposita assim toda a sua felicidade ou a sua expectativa dentro daquela relação ou dentro da pessoa. Gente, isso é complicado, entende? A gente tem que aprender a ser feliz, primeiramente com a gente mesmo, sabe? Entrar numa relação inteiro. E quando você é uma pessoa inteira dentro da relação e o outro também é inteiro dentro dessa relação, a tendência é uma construção saudável, gostosa, sabe? Algo genuíno entre vocês. Depois é outra que eu dei. Se você perder a sua identidade, o casamento perde de você. Isso é uma realidade. Por isso que eu bato muito nessa tecla, mulher, restaure a sua verdadeira identidade. Eu entendi que quando eu consegui restaurar a minha verdadeira identidade, eu comecei a ficar inteira. E quando você é inteira dentro de uma relação, aquela relação, ela tende a crescer, sabe? Tende a crescer. Não existe mais aquelas expectativas, aquelas coisas, aquela ilusão, aquela historinha que a gente gosta de contar pra gente mesmo, se fazer do papel de vítima, ou quando você tá num papel de vítima, você tá naquele outro papel do algoz. Então, entender sobre a sua verdadeira identidade, isso daí é tremendo, é você entender que você é filha amada, a imagem e semelhança de Deus, do Criador. Isso é tremendo, faz com que você fique de fato inteira. Quarto, o silêncio demais também adoece o relacionamento, sabe? Tem vezes que a gente silencia para não haver o conflito. E esse silêncio ele tem que ser na medida certa, sabe? Tem que ser um silêncio dentro de uma sabedoria, né? Então, assim, a mulher ela tem que entender esse time, né? Esse time, assim, de saber falar a hora certa, de entender o silêncio. Por que que eu digo a mulher? Porque a gente carrega uma sensibilidade maior do que os homens. Os homens, eles são de forma diferente da gente, eles gostam de ser mais práticos, eles não gostam de fazer tanta DR, e a gente gosta de fazer DR, sabe? Meu esposo mesmo, ele evitava uma DR que ele corria disso, mas eu aprendi a acessar e falar no momento certo. E também aprendi que, gente, o homem às vezes tem mulher que se silencia e muitas vezes tem um homem que não consegue interpretar esse silêncio como algo que está incomodando ela. Muitas vezes ele pensa assim que você pode estar desprezando ele e às vezes como ele não tem essa maturidade igual a gente de desenrolar e se comunicar, vai entrando num lugar um pouco de esfriamento. Então, presta atenção nisso. A quinta, evitar o conflito e não ter paz. Às vezes é medo, gente.
Quando você começa a evitar o conflito, sabe? Gente, você só vai trazendo aquela problemática para debaixo do tapete. E às vezes aquilo que poderia se esclarecer com uma conversa amorosa e sincera, não, aquilo vai virando, sabe que nem erva daninha? Quando você tem a planta, aí você tá cuidando do solo e de repente começa a crescer aquela graminha desagradável, aquela ervinha desagradável. Gente, isso aí é um complicador. Então, assim, vamos aprender a se comunicar, sabe? Falar das dores sem medo, ter clareza, sabe? Quanto mais eu tenho clareza, quanto mais sinceridade eu tenho dentro dessa relação, melhor ela vai ficando, entende? Porque o teu companheiro, ele também é o teu amigo, tá? Ele não é o teu inimigo. Vamos lá. Sexto, o casamento revela quem você realmente é. Isso é uma grande verdade, gente. Porque quando você entra numa relação, lembre-se, você vem com a sua bagagem e ele também vem com a bagagem. E vocês se relacionam e transformam numa só carne. Agora imagina se você não tiver uma unidade. Por exemplo, você fala assim, você é uma pessoa egoísta que só pensa em você. Pensa, como vai ser? Aí o outro lado. Então, aqui o ideal é a gente começar a ter essa maturidade e ter essa unidade, sabe? E principalmente quando a gente convida Deus, né, para essa relação. Então, gente, olha só, ficar perfeito. Deus, marido e mulher, cordão de três dobras, né? Então, assim, eu percebi que quando eu trouxe, né? Quando eu e ele, não só eu, ele também, nós conseguimos trazer, sabe? Deus para a nossa relação, para o centro da nossa família, muita coisa melhorou e muita coisa se clarificou, tá bom? 7. O problema raramente é só do outro. Com certeza é isso, sabe? Esse negócio aí da gente ficar culpando o outro das nossas. Isso aí não dá certo, não. Isso aí ou você tá no papel de vítima ou o outro tá o algoz da relação, né? Então, presta atenção. Todo mundo tem a sua responsabilidade. Então, eu tenho aquilo que é a minha responsabilidade. Toda ação gera uma consequência e eu tenho que entender sobre isso e crescer dentro desse lugar e trazer a responsabilidade. 8. Quem não governa as suas emoções destrói a própria casa. Isso é muito sábio, gente. Isso tá até na Bíblia. A mulher tá em Provérbios. A mulher tola destrói o lar. A mulher sábia edifica o lar. Gente, e governar as emoções é algo sobrenatural e a gente só vai entender isso a partir do momento que você começa a andar com Deus, a ter o Espírito Santo, ativar o Espírito Santo que habita dentro de você. Aí você vai entender que existe uma paz, que é a paz de Deus, que ela antecede todo entendimento. Então, gente, volte-se para Deus, traga Deus para o centro da sua relação, que você vai ver que, gente, a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ser amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Vamos lá. 9. O amor não sustenta um relacionamento sem respeito. Gente, isso é uma realidade. O amor por si só, ele já é ágape, ele é o respeito, né? Então, assim, tem muita gente que fala, eu amo ele, mas falta com respeito, sabe? Tem uma maneira de se comunicar horrível. Eu mesma, ali atrás, eu tinha uma maneira de comunicação na defensiva. Eu era uma pessoa assim, que como eu vim com feridas emocionais, eu ficava muito na defensiva, sabe? Então, qualquer coisa eu já me defendia e muitas vezes fazia colocações que não eram tão legais, entendeu? Então, é uma coisa assim que a gente tem que entender, sabe? Melhorar, tá? Porque sempre a gente tem coisas a melhorar. Eu ainda tenho muitas coisas a evoluir e melhorar, tá bom? Eu sou falha e pecadora, mas eu tenho um Deus que me ama
que é maravilhoso, e eu tenho o Espírito Santo que habita no meu coração, isso vai fazendo com que a gente comece a ter conserto com Deus, né? Então, assim, a cada dia a gente vai tendo esse conserto com Deus. Aí vamos lá, 10. Muitas mulheres se perderam, elas só se esforçaram demais para pertencer. Isso é uma realidade. Quando a gente tem a nossa identidade distorcida e a gente pega aquilo como o centro da tua vida, né? Porque acaba assim que a gente tem casamento, tem família, aquilo é algo muito importante, né? E a gente volta somente às nossas expectativas dentro daquele lugar, né? Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Depois que eu entendi esse processo, entendeu? Que eu passei pelo processo de restauração da identidade, eu entendi que sim, a minha família é importante, o meu esposo é importante, meus filhos são importantes, mas a minha vida espiritual, a minha caminhada com o Senhor também é importante. E é nele que eu me abasteço, é nele que eu busco a minha fortaleza, é nele que eu busco o meu socorro presente, sabe? É nele que eu busco essa melhoria contínua, né? Então, assim, quando a gente consegue esse lugar de melhoria contínua, você entra em outra esfera, né? 11. O casamento precisa de 2 adultos, não de crianças mimadas, né? Então a gente percebe por aí que tem muita relação assim esquisita, que ou é a mãe do cara ou é o pai da mulher, né? Então algo que a gente tem que se atentar, né? Então assim, crescer é necessário. Todos nós temos que atingir a nossa maturidade, tá? E a gente tem que crescer em todas as áreas, não só a área emocional, tem que ser a área emocional, a área mental e a área espiritual, tá? Então isso é legal. 12. Não existe casamento saudável sem limites. Uma grande realidade. Gente, os limites eles têm que ser muito bem estabelecidos, não só da sua parte mulher, mas também da parte do homem, né? Então, por isso, assim, que é interessante a gente entender esse ponto de comunicação, sabe? Essa comunicação fluida, essa comunicação genuína, né? Que você pode falar assim, amor, até aqui você vai. Daqui pra frente eu não me sinto legal, não é confortável, não é seguro pra mim, né? A mesma coisa o homem, né? Amor, até aqui você vai, daqui também não é seguro, entende? Porque a gente tem um espaço, sabe? E esse espaço privado da gente, ele é o espaço da sua comunhão com Deus. Sabe, aquela intimidade, aquele relacionamento genuíno que você tem com o Senhor. Então, limites é sempre saudável em qualquer relação, não só na relação do homem e da mulher, mas em qualquer relação, sabe, no relacionamento família, relacionamento filho, relacionamento colega de trabalho, relação profissional. Então, assim, limites bem estabelecidos, eles são sempre saudáveis, tá? 13. Ninguém consegue amar quem não se ama. Isso é uma realidade, gente. A gente tem que aprender. Primeiramente, a gente tem que pegar 2 mandamentos que são fundamentais. Depois que eu entendi isso, a minha vida se transformou. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você ama a Deus sobre todas as coisas. Deus é o próprio amor. 2, amar o próximo como a ti mesmo. Olha só. Quando a gente aprende a amar a Deus, você começa a acessar esse amor, o amor ágape, porque você entende o quanto que Deus é maravilhoso e o quanto que Ele te ama, criatura, o quanto que Ele te ama, filho, filha, criatura não, vamos falar que somos filhos e filhas de Deus, entendeu? O Abba Pai, o Paizinho. E, gente, quando você entende que existe esse amor, que Deus te ama profundamente, Ele sabe quem você é antes da fundação do mundo. Gente, isso é incrível, é um divisor de águas. E aí você começa a ser inteira. E quando a gente experimenta esse amor, a gente ama, você consegue amar o próximo. Porque o amor, ele é transbordante, né? Ah, que coisa linda. 14. Se você se abandona para manter algo errado... Não, aqui ó.
Se você se abandona para manter a relação, tem algo errado. É verdade, gente. Tem muitas mulheres aí que depois de muito tempo de relação, elas ficam saturadas porque elas se auto-abandonaram, colocaram toda a expectativa na pessoa amada. Olha o quanto que isso, gente, é até cansativo, né? Pensa você colocar todas as suas expectativas da vida no colo do outro. Olha que responsa que é isso, sabe? Porque a gente esquece que muitas vezes nós somos seres humanos, tá? Então, quando você tá aqui, ó, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E quando você mergulha nessa experiência humana e você só vive coisas humanas, com certeza você vai errar pra caramba. Entendeu? Porque nós somos falhos, somos pecadores. Eu sou uma pessoa falha, eu erro muito, mas graças a Deus que eu tenho aquele Deus misericordioso que, sabe, o Espírito Santo te puxa a orelha e fala: ô, tá errado. Aí logo você vai lá e vai pro conserto. Isso é maravilhoso. 15. O casamento não cura feridas da infância. Gente, isso é uma grande verdade. Tem pessoas que têm a sorte de não vir com feridas de infância e tem outras que vêm com feridas de infância. Eu fui uma pessoa que vim com feridas de infância. Durante muito tempo eu joguei essa responsabilidade sobre o meu esposo e eu não sei nem como é que ele aguentou. Até o dia que eu entendi e falei: não, isso não é certo. E eu fui buscar aquela ajuda, aquele reforço, aquele entendimento e Deus foi se fazendo sobre a minha vida. Olha que bênção que foi isso. Vamos lá. 16. Muitas brigas são sobre o ego, não sobre o problema. É verdade. Meu, misericórdia, mulher. Se você não tiver esse ego bem trabalhado, as arestas bem cortadinha, vai dar ruim. Homem também. Homem, se seu ego for inflado, você for uma pessoa que vive no ego, putz, o ego precede a derrota. Procura isso tá na palavra, tá? Então, assim, trabalhar o ego, isso aí é fundamental. Vamos lá, 17. O silêncio pode virar ressentimento, é verdade. Aí você, mulher, que fica usando o silêncio como uma arma, pode causar ressentimento, tá? Aí homem que fica também se silenciando para magoar a tua esposa, isso aí traz ressentimento, tá bom? 18. Quem cresce não repete ciclos. Ai, gente, isso aqui é uma pérola. Quando você cresce de fato e você passa de ano, você não repete, tá? Então aprenda a crescer, aprenda a entender o seu ciclo, aprenda a superar as suas adversidades e as suas dificuldades, as suas diversidades pessoais e as adversidades familiar dentro dessa relação também. 19. O casamento não sobrevive sem verdades. Ah, gente, isso aí é uma máxima. Gente, quem é o pai da mentira? É o próprio cão, tá? A palavra está escrita: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Oh, minha gente, quando a gente entende e quando a gente conhece a verdade, a mentira não faz mais parte da vida, porque Deus trata, é só Deus que pode tratar essa dureza de coração, essas mentiras que a gente conta o tempo todo pra gente. Então, aprenda a ser amigo de Deus, que Deus traz o conserto pra tua vida. Trouxe conserto pra minha vida, eu ainda estou me consertando. Vamos lá. 20. Você não precisa se apagar para manter a família. Ai, gente, isso é verdade. Ninguém precisa se apagar para poder manter o legado. Pelo contrário, precisamos todos estar inteiros,
com Deus no centro dessa família. E Deus vai completando a sua boa obra, porque Deus se agrada de família, sabe? Família é projeto divino, minha gente. Oh, mulher, você que tá aí, tá em crise no casamento, dá um passo para trás. Homem que tá aí, que tá em crise no casamento, dá um passo para trás. Comece a entender, entenda o que sua esposa tem a dizer. Esposa, entenda o que esse homem tem a dizer. Coloque Deus traga Deus nessa família. Família é projeto divino, tá bom? 21. Quando a mulher restaura a sua identidade, ela fica inteira. Falo isso de carteirinha, de causa própria, né? Assim que fala. Depois que eu entendi todo esse processo, que eu consegui trilhar esse entendimento, sabe? Fazer o processo das minhas curas, sabe? As minhas dores, sabe? Porque a gente tem dor, minha gente, ninguém é perfeito, né? Eu não sou. O dia que você tiver estatura de varão ou varoa perfeita, nem aqui você vai estar mais. Aí você vai estar lá na eternidade, na Nova Jerusalém com ele, que é meu objetivo. Eu olho lá para a eternidade, né? Enquanto eu estiver aqui, né? Porque todos nós somos peregrinos, passageiros deste mundo, né? Então, você vem aqui para fazer o seu melhor, né? Para descobrir, para entender sobre essa experiência, passar por essa experiência, entender quem é Deus, fazer o caminho de volta, né? E o caminho de volta tá em Deus, não tem outra. Não tem outra alternativa, entende? Esse mundo aqui, ele perece, tudo desse mundo perece, mas a vontade de Deus não, ela é perfeita, boa e agradável. Essa vontade. E quando Deus transborda sobre a tua vida, minha amiga, meu amigo, você descobre a tua verdadeira identidade, que está ali, ó, em Cristo Jesus, na criação, em Gênesis, né? Quando Deus cria esse mundo, né? Ele faz o homem, né? No sexto dia, ele cria o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha que coisa linda que é isso, que glorioso que é isso. Então, quando você entende sobre a sua filiação e você pode clamar, Abba Pai, Abba Pai, sou filha, papai, olha por mim. Quão grandioso que é isso, quão bonito que é isso, como é bonito conhecer, sabe, ser amiga de Deus, amiga de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é a melhor herança, sabe? A herança bendita, sabe? Entender sobre isso? Então convido você a entender, mulher, a olhar para sua relação, a entender que família é projeto de Deus. Tá? Espero que eu tenha sido útil. Lembrando que, gente, isso são só conselhos, talvez, de uma pessoa que andou aí um pouquinho e tá fazendo grandes descobertas em Cristo Jesus. Então, espero que eu tenha contribuído aí com esse vídeo, tá bom? Um beijo!